Revisão 4. Introdução. Agora, vamos revisar novamente, desta vez cientes de que estamos nos preparando para a segunda parte do aprendizado, que trata do modo como a verdade pode ser aplicada. Hoje, começaremos a nos concentrar em estarmos prontos para o que virá a seguir. Tal é o nosso objetivo nesta revisão e nas lições que se seguem. Assim, revisamos as lições recentes e os seus pensamentos centrais, de tal modo que venha a facilitar o estado de prontidão que queremos conseguir agora. Há um tema central que unifica cada passo na revisão que empreendemos e que pode ser declarado simplesmente nestas palavras: minha mente contém só o que eu penso com Deus. Isso é um fato e representa a verdade do que tu és e do que é o teu Pai. É através desse pensamento que o Pai deu a criação ao Filho, estabelecendo o Filho como co-criador com Ele mesmo. É esse pensamento que garante inteiramente a salvação para o Filho, pois na sua mente nenhum pensamento pode habitar senão aqueles que seu Pai compartilha. A ausência do perdão bloqueia esse pensamento na tua consciência. No entanto, ele é verdadeiro para sempre. Comecemos a nossa preparação com alguma compreensão das muitas formas nas quais a ausência do verdadeiro perdão pode ser cuidadosamente ocultada. Por serem ilusões, não são percebidas pelo que são. Defesas que protegem os teus pensamentos que negam o perdão de serem vistos e reconhecidos. O seu propósito é mostrar-te alguma outra coisa e impedir a correção através de auto-enganos feitos para tomar o lugar da correção. E, no entanto, a tua mente só contém o que pensas com Deus. Os teus auto-enganos não podem tomar o lugar da verdade. Assim como uma criança que joga um pedaço de pau no oceano não consegue mudar a subida e a descida das marés, o aquecimento da água pelo sol, o prateado da lua sobre ela à noite. Com isso em mente, iniciamos cada período de prática nesta revisão, aprontando as nossas mentes para compreendermos as lições que lemos e vermos o significado que nos oferecem. Começa cada dia com um tempo dedicado à preparação da tua mente, para aprender o que cada ideia que revisares naquele dia pode te oferecer em liberdade e em paz. Abre a tua mente e limpa-a de todos os pensamentos que querem enganar, deixando apenas este pensamento ocupá-la por inteiro e removendo o resto. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. 5 minutos com esse pensamento será o suficiente para estabelecer o dia de acordo com as linhas que Deus designou e para colocar a sua mente a cargo de todos os pensamentos que receberás naquele dia. Eles não virão só de ti, pois todos serão compartilhados com Ele, e assim cada um te trará a mensagem do seu amor e retornará a Ele com mensagens do teu. Desse modo, a comunhão com o Senhor dos anfitriões será tua, como a sua vontade determinou que seja. E à medida que aquele que o completa se une a ele, ele se unirá a ti, que estás completo quando te unes a ele e ele a ti.
Após a tua preparação, apenas lê cada uma das duas ideias que te são designadas para revisão naquele dia. Em seguida, fecha os olhos e dize-as lentamente para ti mesmo. Não há nenhuma pressa agora, pois estás usando o tempo com o propósito para o qual ele foi destinado. Deixa que cada palavra brilhe com o significado que Deus lhe deu, tal como ela te foi dada através da sua voz. Deixa que cada ideia que revisares naquele dia te dê a dádiva que ele depositou nela para que tu a recebas dele. E não estipularemos nenhum formato para a nossa prática, a não ser isto. A cada hora do dia, traze à tua mente o pensamento com o qual o dia começou e passa com ele um momento quieto. Em seguida, repete as duas ideias que praticas naquele dia, sem pressa, com tempo suficiente para ver as dádivas que contém para ti e deixa que sejam recebidas lá onde lhes foi designado estar. Não acrescentamos nenhum outro pensamento, mas deixamos que estes sejam as mensagens que são. Não precisamos de nada mais do que isso para nos dar felicidade e descanso, quietude sem fim, certeza perfeita e tudo o que é a vontade do nosso Pai que recebamos como a herança que temos dele. À medida que revisamos, encerraremos cada dia de prática como começamos. Primeiro, repetindo o pensamento que fez daquele dia uma ocasião especial de bênção e felicidade para nós, o qual, através da nossa fé, reestabeleceu o mundo da escuridão à luz, da aflição à alegria, da dor à paz, do pecado à santidade. Deus oferece agradecimentos a ti que praticas assim o cumprimento do seu verbo. E ao dar à tua mente as ideias do dia mais uma vez antes de dormir, a sua gratidão te cerca na paz onde é a vontade de Deus que estejas para sempre, a qual agora estás aprendendo a reivindicar mais uma vez como tua herança. Chegamos na nossa quarta revisão e vamos estar nos próximos dias revisando aí 2 lições por dia. Vamos começar na lição 121 e vamos até a lição 140. E essa revisão, ela é uma revisão bem importante nesse momento. Por quê? Porque lembra que lá no primeiro dia, na leitura da introdução aos exercícios, nós falamos que elas seriam divididas em 2 partes, que esses exercícios aqui de 1 ano, eles seriam divididos em 2 partes. A primeira é o desfazer, do modo como a gente percebe atualmente. E a segunda parte é o refazer de uma nova percepção. É a aquisição de uma percepção verdadeira. Então, o que acontece? Agora, estamos quase no fim dessa primeira parte dos exercícios, dessa primeira sessão dos exercícios. Temos aí algumas lições ainda, onde vamos estar olhando para a mente, onde vamos ainda estar percebendo os mecanismos do sistema de pensamento da separação, como a gente tem feito até aqui, né? Até aqui, a gente tem olhado realmente as nossas intenções, as vontades das crenças, os porquê de querermos tal coisa. A gente tem questionado a ilusão. Até aqui, a gente tem observado a ilusão e treinado essa isenção, onde não nos confundimos com essas sensações, com os pensamentos, com o corpo, com o mundo. Até aqui temos treinado a mente a se manter fora do mundo, sem este envolvimento,
discernindo o físico do espírito, discernindo as ilusões da verdade, discernindo a criação de Deus da nossa ideia equivocada de separação. E para isso, a gente precisou olhar mesmo para todas essas coisas que pensávamos que eram a verdade, que eram nós, quem a gente era, que eram a nossa vida, que eram a existência, mas que na verdade não eram. Então, olhar para essa ilusão, questioná-la e não gerar essa identificação foi e é fundamental nesse treinamento da mente. Tanto que, se você não praticou isso até aqui, vai chegar agora nessa segunda parte dos exercícios e não vai acontecer nada. Porque sem isso que você chama de vida, que você chama de eu, ser pelo menos questionável para você, sem você aceitar que não pode ser você, isso aqui não pode ser eu, isso aqui não pode ser a verdade, não vai ter uma nova percepção. Então, aí a importância de ter praticado muito bem essa primeira parte dos exercícios, de ter praticado isso que a gente chama de observador da consciência. Porque já a segunda parte dos exercícios, ela não vai ser mais assim, do mesmo modelo, do mesmo jeito. Ela é diferente, porque já é sobre uma nova percepção, sobre a percepção verdadeira. Então, as lições, elas serão mais sobre manter na consciência a verdade, sobre manter a consciência focada na verdade. Será para manter essa consciência repousando, descansando, sentada e firmada na verdade, na mentalidade de Deus. Ao invés de estar olhando, né, de estar entendendo como funciona este mecanismo da ilusão que a gente veio fazendo até aqui, né, como funciona esse auto-engano, agora, nessas próximas lições, a gente vai focar na verdade. Até porque é a partir deste foco da consciência na mentalidade certa, né, no Espírito Santo, é que surge uma nova percepção, é que teremos uma percepção verdadeira sobre tudo, é que veremos um novo mundo. Então agora nós começamos a dar uma mudada nas lições, né? E começa aqui nessa revisão, como já um preparativo. Então, o que acontece? Agora somos convidados a descansar na verdade, a olhar para ela e fixar os olhos nela e não sair mais. É por isso que ele traz aqui este pensamento central, né? Que é assim: minha mente contém só o que eu penso com Deus. Nós vamos começar cada dia com este pensamento. Este será o tema central de todos esses 10 dias de revisões. Então, antes de pensarmos sobre as revisões, sobre essas duas lições que vamos revisar, nós vamos manter na mente esse pensamento. Nós vamos começar com este pensamento. Ele serve aqui como uma limpeza da mente mesmo. Ele serve para deixar a mente aberta, espaçosa, preparada para a verdade. Ele serve para você focar na verdade e ficar ali ancorado na verdade. E aí, a partir disso, né, quando você, a consciência já está neste posicionamento mental, identificada com a verdade, olhando para a verdade, então ela já se tornou a mente certa, ela já se tornou o próprio Espírito Santo. Aí, agora sim, ela está pronta, apta para revisar as duas lições do dia. Deu para entender? Primeiro, você vai ancorar na verdade. Você tem que ser o próprio Espírito Santo. Você tem que ser a própria mentalidade de Deus. E é para isso que serve este primeiro pensamento. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Com este pensamento aí, você limpa a consciência das sujeiras, das ilusões.
Você limpa a consciência da escuridão e abre espaço para a mentalidade certa ocupar lugar. E aí, sendo já essa mentalidade certa, então você vai revisar os pensamentos das duas lições que estamos revisando. Essa aí vai ser a prática nesses 10 dias de revisão. Então, não vai ser a Bruna que vai revisar as lições do dia. Não vai ser o autoconceito que vai revisar. Não vai ser as crenças, o medo que vai revisar as lições. Mas vai ser agora o próprio Filho de Deus, vai ser o Espírito Santo, vai ser a mentalidade de Deus. Nós estamos sendo convidados nessa revisão a mudarmos o jeito como praticamos as lições, a mudarmos o jeito que olhamos para tudo, a mudarmos o jeito que escutamos alguma coisa, que lemos alguma coisa, que nos relacionamos com qualquer coisa. Não mais agora como um personagem, não mais a partir das vontades, das crenças, do autoconceito, mas sendo o Espírito Santo, realizando tudo com a mentalidade de Deus. Porque é só a partir disso, né, de uma base verdadeira, que a nossa percepção sobre tudo será uma percepção verdadeira, e não mais uma percepção de erros, de medo, de ataque, de culpados. Então, estamos começando a treinar a mente a ter como base a verdade, percebe? A ter como base Deus, a totalidade. E aí, deste lugar, você vai ver o quanto de clareza, de sanidade, de conhecimento você tem. Porque não é mais o autoconceito tentando entender alguma coisa, mas é o próprio Espírito de Deus, é o próprio pensamento de Deus, né? Espírito é pensamento, então é o próprio pensamento de Deus, sendo Deus, sendo o conhecimento total e se estendendo de forma ilimitada. É mantendo então essa base verdadeira que podemos dizer, como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque mantendo o pensamento de Deus na consciência, não tem mais autoconceito, não tem mais crenças e de fato seremos isso, seremos a verdade e toda a percepção será uma percepção verdadeira.